as pessoas desligassem os microfones. E, Ana Luísa, eu vou me ocultar agora e você assume aí. Tranquilo. Então, boa noite a todos. É uma honra ter o professor Abuche aqui com a gente, né? O professor Abuche, ele é um dos ícones da cefaliatria, né? No Brasil, tem excelente reconhecimento internacional também. Professor, uma parte, né? Uma parte pequeníssima do currículo do professor Abuche, né? Ele tem graduação em medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, residência médica em neurologia no Hospital Naval Marcílio Dias, mestrado e doutorado em neurologia na Universidade Federal Fluminense, e com teses em cefaleia e muita experiência em cefaleia, né? Fellow da American Headache Society, criou um ambulatório de cefaleias também crônicas, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um editor associado da revista Headache até 2020 e professor do módulo de cefaleias da pós-graduação em neurologia da PUC do Rio de Janeiro. Né? Então, professor Abuche, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite de estar aqui com a gente, para a gente aprender com o senhor passar para a gente um pouco da sua vasta experiência no assunto, de um tema extremamente relevante, que a gente vê muito no consultório, um tema desafiador, né, e tão, muitas vezes tão difícil da gente saber conduzir e criar realmente estratégias para modificar a jornada desse paciente, né. Então, boa noite, fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. Esse é um dos grupos mais importantes da neurologia brasileira. É um grupo muito dedicado à disseminação do conhecimento. E é um grupo, inclusive, independente de políticas, de sociedades, o que é muito bom para a cefaleia brasileira e para a neurologia. Eu queria dizer a todos que esse ano eu estou completando 38 anos dedicados só à cefaleia. Eu acredito que mais antigo que eu, apenas o Carlos Bordini, de Batatais, Ribeirão Preto. Além de mim, somos os colegas que há mais tempo nos dedicamos à cefaleia. Isso significa que eu comecei, pelos meus cálculos, com 10 anos de idade, né? Para estar a 38, fazendo isso, eu fui muito precoce, comecei em torno dos 10 anos de idade. E eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para que nós possamos ilustrar tudo que nós temos feito ao longo desse período. Peço que me informem se a tela está cheia. Está? Está sim, professor. Ótimo. A cefaleia por uso excessivo de medicamentos é um diagnóstico de cefaleia secundária. Eu acredito que todos que se dedicam a esses pacientes sabem que são os pacientes mais desafiadores, são os pacientes que mais perambulam por consultórios, por médicos e por tentativas frustradas de tratamento. E muitas vezes, noções práticas, pragmáticas, objetivas, fazem com que esses pacientes melhorem muito. E eu queria ressaltar que eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação. Eu me dedico a isso de uma forma bastante independente. Eu não tenho parcerias com indústrias farmacêuticas. Eu não aplico e não vendo nenhum medicamento na minha clínica, no meu consultório, que é o centro de cefaleia mais antigo do Rio de Janeiro, e é o único, efetivamente, multidisciplinar. É uma clínica grande e nós já adquirimos uma experiência com mais de 27 mil pacientes avaliados. Então, eu acredito
que ao longo do tempo eu tenha aprendido a identificar e a lidar melhor com esses pacientes. E o que é, eu sei que nem todos aqui são cefaliatras ou interessados no assunto, mas é importante saberem o que é cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Ela é classificada, é uma cefaleia secundária. E eu tenho muita honra em dizer que eu fui um dos 8 colegas do mundo todo, eu sou o único da América do Sul, que escreveu esse item da classificação, tanto na versão 3 beta, como na versão atual, que é a classificação internacional número 3. Na verdade, é a 4ª, mas é chamada de 3 porque a anterior é a 3 beta. É preciso que a cefaleia tenha íntima relação temporal ao uso excessivo ou à suspensão do uso de medicamentos para a cefaleia. E eu chamo a atenção que há grupos diferentes de uso excessivo de medicamentos. Há anos atrás, eu acredito que muitos aqui lembrem, o maior problema eram os derivados da ergotamina, que eram comuns, vendidos sem receita. Hoje, o paradigma e a realidade mudou. A maioria desses pacientes usa excessivamente ou triptanos ou combinações de analgésicos, anti-inflamatórios, cafeína, não raro utilizando os dois simultaneamente. E eu queria chamar a atenção da cafeína. Muitos desses pacientes usam excessivamente cafeína, não do remédio, mas da ingestão do café, de termogênicos para malhar melhor, e poucos se dão conta de perguntar ao paciente sobre isso. Então, lembrem-se, não é só o uso excessivo de medicamentos com cafeína. A cafeína também pode ser usada isolada, para outros fins que não o tratamento da dor de cabeça. Toda cefaleia primária pode se transformar também em cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Mas é óbvio que a maioria desses pacientes tem o diagnóstico de migrânia, e migrânia crônica, por causa da frequência superior a 15 dias por mês. Mas pacientes com cefaleia do tipo tensional também podem ter cefaleia por uso excessivo de medicamentos. E eu queria que todos lembrassem que para haver cefaleia por uso excessivo de medicamentos é preciso haver uma interação entre o uso dos medicamentos e o paciente suscetível a desenvolvê-la. Pacientes com cefaleias primárias é que podem desenvolver cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Esses pacientes, em geral, são problemáticos, são considerados pacientes difíceis. E há pouco tempo eu tive que apresentar uma aula sobre esse tipo de cefaleia e os pacientes difíceis. Então, o que é paciente difícil? Eu tenho certeza que todos aqui têm a sua maneira de definir o paciente difícil, mas eu vou destacar uma de um psicólogo, publicada há alguns anos atrás, dizendo que o difícil é aquele paciente que desperta nos profissionais uma mescla de sentimentos ruins, exasperação, derrota, aversão. Quando esse paciente chega, o médico já bota a mão na cabeça, sabendo que vai ser um paciente problemático em momentos difíceis e ruins na assistência médica. Esses pacientes são de uma prevalência diferente em função de onde se encontram. Na população geral, são em torno de 2%, dependendo até da década de vida. Em pacientes de determinadas amostras comunitárias, chegam até 60%. Mas
em pacientes de centros terciários de cefaleia, como o nosso, por exemplo, chegam a 80% a 90%. Quando eu atendo um paciente, por exemplo, com migrânia episódica, pouco frequente, eu até me surpreendo. A consulta é prazerosa, é tranquila, anda ao longo do tempo sem nenhuma dificuldade. Mas, infelizmente, quem atua em centros terciários sabe que a maioria dos pacientes com cefaleia tem esse diagnóstico. Uma dor primária, em geral, migrânia ou enxaqueca, e o diagnóstico de cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Até algum tempo atrás, e eu fui testemunha ocular disso, aventava-se o fato de que essa dor era puramente decorrente do uso excessivo de medicamentos. E não é. A cada dia se evidenciam mais mecanismos que vão embasando, fundamentando o que acontece com os pacientes com cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Eles têm, efetivamente, alterações no volume da substância cinzenta, seja redução, seja aumento, dependendo da área. E, mais recentemente, até aventa-se que os pacientes têm alterações imunológicas, como metilação diferente de células como macrófagos, natural killers e neutrófilos. O que faz com que nós percebamos de uma forma muito clara que os mecanismos subjacentes da cefaleia por uso excessivo de medicamentos não são tão simples como se aventava no passado. Há vários circuitos, há vários neurotransmissores, várias substâncias envolvidas com esses pacientes. Isso começa lá na periferia. Células e fibras C, a delta, que passam a ser mais pronoceptivas no complexo trigêmeo cervical, culminando com processos de sensibilização em áreas diferentes do córtex cerebral. Muitas vezes, alavancadas por uma inibição deficiente no PAG, na medula rostro-ventro-medial e na área tegmentar ventral. O que significa que esses pacientes são muito mais complexos do que se aventava. E uma prova disso foi mostrada há muitos anos, quase 20 anos atrás, quando pacientes que revertiam o uso excessivo e a cefaleia para menos de 15 dias por mês, mantinham-se com alterações metabólicas claras, conspícuas, e que faziam-nos voltar, ao longo do tempo, ao padrão de uso excessivo. Como esses pacientes se apresentam clinicamente? Eu acredito que muitos identifiquem facilmente esse tipo de paciente. Ao longo do tempo, eles perdem características típicas da migrânia, passam a ter uma dor diária ou quase diária, que muitas vezes parece cefaleia do tipo tensional, mas não é, e que intermitentemente, em 8 dias por mês no mínimo, passam a ter características mais claras, típicas e inquestionáveis da enxaqueca ou migrânia. Eu queria chamar a atenção para uma comorbidade extremamente frequente nesses pacientes. Todos insistem em enfatizar ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão não são os maiores problemas desses pacientes. Os transtornos de personalidade são muito piores, desafiantes e problemáticos na condução.
Todos sabem que há um borderline. Todos conhecem o narcisista. Aliás, a comunidade cefaleia é lotada de narcisistas. E todos desconfiam de alguém histriônico. Esses pacientes são os grandes problemas entre aqueles com cefaleia por uso excessivo de medicamentos que não melhoram com nada. E as realidades são completamente diferentes nos tratamentos. Nós observamos isso ao longo de décadas e mostramos isso num estudo publicado no ano passado na Frontiers of Pain Research, mostrando que o tratamento da cefaleia por uso excessivo de medicamentos é completamente diferente em áreas diferentes do mundo, porque as realidades são diferentes. Se alguém quiser uma revisão bem completa, é essa que nós também publicamos em 2020, ressaltando aspectos clínicos, mecanismos e tratamentos. Lembrem-se, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu tenho uma prática médica independente e, por isso, me sinto muito à vontade de apresentar esses tratamentos. Como se deve abordar um paciente com cefaleia por uso excessivo de medicamentos? Não adianta usar só uma medicação. Não adianta usar só toxina botulínica para ganhar dinheiro. O que é preciso fazer é uma combinação de abordagens, que necessariamente inclui a suspensão desse uso excessivo, inclui a modificação do estilo de vida do paciente, inclui a educação sobre expectativas reais na evolução e inclui, obviamente, as opções de tratamento medicamentoso que nós vamos escolher. É muito interessante lembrar que há literatura vasta, algumas até publicadas por mim, que mostram que se nós não fazemos essa suspensão, independente do que se diga hoje, a evolução do paciente nunca será aquela que nós esperamos e que o paciente deseja. E, de fato, há mais de 20 anos, eu mostrei claramente que, independente do que nós façamos nos primeiros dias de abstinência, corticoide, triptano de ação prolongada, ou não usar nada, faz com que, ao longo do tempo, com o tratamento correto, esses pacientes tenham uma redução conspícua, inquestionável, da frequência. Mais recentemente, nós também corroboramos isso, mostrando que agora o padrão de uso excessivo mudou. É mais de triptanos e analgésicos com cafeína. Mas que a abordagem correta, que necessariamente inclui a suspensão, faz com que, independente do que tenhamos usado no tratamento preventivo, ao longo do tempo, a frequência caia claramente no número de dias de cefaleia por mês. Eu fico muito triste de ver, nos últimos anos, que alguns estudos propuseram o uso de algumas opções de tratamento que funcionariam mesmo que não se suspendesse o uso excessivo de medicamentos. Esses estudos foram claramente financiados pela indústria. O topiramato foi um deles, apresentado há alguns anos atrás. Mas eu não acredito que aqui haja alguém que diga com topiramato, sem interromper o uso excessivo de medicamentos, o paciente melhora. Eu acho que isso não é replicado na prática clínica do mundo real. A mesma coisa com a praga da modernidade, a toxina botulínica. O apelo para se ganhar dinheiro fazendo toxina no consultório é muito grande. Mas observem,
se olharem com cautela o que há de literatura, vão ver que não há utilidade em relação à suspensão do uso excessivo de medicamentos. Vocês podem adicionar a toxina botulínica a um paciente que fez uso excessivo e adicionar placebo. O resultado vai ser o mesmo se nós conseguimos orientar o paciente a suspender essa medicação. Anteontem, esse estudo foi publicado na Nature Reviews in Neurology. E o estudo é aquele estudo tipicamente em cima do muro. Embora os autores sejam excepcionais, eu conheço bem todos eles há muitos anos e respeito, mostra que claramente muitos pacientes não melhoram com a toxina. E agora, aventa-se que estes são os pacientes que têm depósito de ferro, o que foi inicialmente descrito por Michael Welch, em 2001, no núcleo rubro e na substância cinzenta periaquedutal, que é o maior núcleo antinociceptivo do nosso cérebro. Significa o seguinte: o paciente que melhora com toxina é aquele que tem cefaleia há pouco tempo, manifestações migranosas há pouco tempo e dor só unilateral, o que não é a nossa realidade de pacientes do dia a dia. E chega-se ao ponto, na minha opinião, absurdo, de dizer hoje que o melhor não é a toxina, é toxina junto com bloqueio, ou seja, claramente um viés para todas as condutas possíveis de se ganhar dinheiro no consultório. Isso, na minha opinião, eu sou de uma geração diferente, é algo inaceitável. Será que esses anticorpos monoclonais, que são as opções mais atuais no tratamento desses pacientes, melhoram o paciente, mesmo que ele não suspenda o uso excessivo de medicamentos? Inicialmente, aventou-se que sim. Mas esses estudos, como esse do erenumab, que não existe mais entre nós, e esse do galcanezumab, foram análises de subgrupos, post-hoc analysis, de pacientes que não usavam excessivamente em todos os casos. Observem, nesse estudo do Galca, 65% dos pacientes com migrânia crônica usavam excessivamente medicamentos para cefaleia. Essa não é a realidade do dia a dia. Agora, é inquestionável que se nós conseguirmos suspender o uso excessivo de medicamentos e utilizar um anticorpo monoclonal, como esse estudo com eptinezumab, que não virá para o Brasil tão cedo, eu acredito que nem virá para o Brasil, a ajuda dada ao paciente é indubitável e inquestionável. Recentemente, tem havido uma série de estudos aventando a possibilidade de que esses pacientes se beneficiariam mesmo sem a interrupção do uso excessivo de medicamentos. Eu, particularmente, que já estou passando de 600 pacientes que usaram anticorpos monoclonais nesses 4 anos, não concordo com isso. Eu acredito que a melhora, se não há interrupção do uso excessivo, é muito pequena. Pode acontecer. Pode haver uma parcela de pacientes que se beneficiam e, com o anticorpo, conseguem reduzir o uso excessivo de medicamentos. Mas não é a maioria. E nós comprovamos isso também. Esse estudo da Frontiers in Neurology, do ano passado, nosso, mostrou que se eu faço o tratamento correto, interrompo o uso excessivo de medicamentos, inicio a prevenção e dou anticorpos monoclonais, a resposta é melhor do que se eu fizer isso tudo e não usar anticorpos monoclonais. Nesse nosso outro estudo também, do ano passado, na Clinical Neuropharmacology,
nós comparamos os 3 anticorpos monoclonais que existiam no Brasil na época desse estudo, poucos anos atrás, com um grupo que não usou. E observamos que, independente do tipo de anticorpo, aquele grupo que usou anticorpos monoclonais, além de fazer o tratamento correto, evoluiu melhor do que o que não usou. E observem o número de dias de cefaleia por mês caiu de 26 para 7,5 após 3 meses, se o tratamento é feito corretamente. Eu também fico muito triste de ver estudos como esse, recente, de 2 anos atrás, sugerindo que se você deixa o paciente usar o que tem à vontade ou reduz a 2 dias por semana o uso de medicamentos para dor, você não tem mudanças na evolução. Mas eu não quero nem comentar esse grupo que publicou esse trabalho, porque eu conheço a dedicação deles a fazer aquilo que a indústria farmacêutica quer que eles façam ao longo do tempo. Eu ressalto que a melhor opção, e isso já foi comprovado por esse estudo do grupo dinamarquês, que tem uma grande experiência com esses pacientes, principalmente liderado pela Rigmor Jensen, da Dinamarca, do Danish Headache Center, que trabalha com o Mesu da China, do grupo que foi do Jess Olesen. Eles mostraram, indiscutivelmente, que, comparando estratégias de tratamento, corrobora o fato de que a melhor opção é para o uso excessivo de medicamentos e inicia a prevenção, seja com o que for. Isso reduz o número de dias de dor por mês, o número de dias de dor típica de migrânia por mês, o número de dias em que se usa medicação sintomática e a intensidade da cefaleia. É claro também que há um componente psicológico importante. Aqueles pacientes que têm o chamado comportamento de dependência são os que mais têm dificuldade de fazer essa interrupção e estão entre aqueles que mais comumente relapsem ao longo do tempo. Eu lhes comunico que em breve, espero que o mais rápido possível, seja publicado um estudo nosso, em conjunto com o grande Silva Neto e com um colega lá do Danish Headache Center, acompanhando uma série de pacientes ao longo de 5 anos. Inédito esse estudo. E mostra que aqueles que fizeram o tratamento correto, com interrupção do uso excessivo, tratamento preventivo com agentes farmacológicos tradicionais e anticorpos monoclonais, tiveram resultados bastante animadores e promissores. Isso a despeito de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão. Eu não vou dizer que nenhum medicamento específico ajuda transtorno de personalidade, porque não ajuda, mas ansiedade e depressão em pacientes com esse diagnóstico de cefaleia por uso excessivo de medicamentos pode ser beneficiado com o uso de anticorpos, como mostram estudos do ano passado, tanto nos sintomas psicológicos como na cefaleia. Nós estamos numa época de um novo advento, que são... Me perdoem, mas eu estava no consultório atendendo 3 primeiras vezes seguidas e eu estou com a garganta meio ruim, desculpem. Nós estamos no meio do advento, do lançamento das pequenas moléculas anti-CGRP. Todas elas, e eu tenho acompanhado isso de perto, de forma independente da indústria. E de perto, esses agentes não parecem ser promissores no tratamento das crises. A verdade é essa. Menos de 20% dos pacientes fica sem dor em 2 horas, e se compararmos, avaliarmos o ganho terapêutico em relação ao placebo, menos de 10%. Mas pode ser que nós tenhamos aí
a possibilidade de um novo tratamento preventivo, em que o agente farmacológico para a crise também funciona como agente preventivo. E, de fato, isso foi recentemente comprovado com o Rimegepam e com o Atogepam. Ambos, sejam em uso diário ou em uso em dias alternados, diminuem a frequência de crises e fazem com que o paciente, com a mesma forma de tratar prevenção e crise, tenha uma redução importante. E isso a despeito dos preditores psicológicos de evolução ruim, que são as comorbidades psicológicas ou psiquiátricas que nós já falamos. Aparentemente, os anticorpos monoclonais e até as pequenas moléculas, quem sabe, nós estamos começando a ver os resultados desses estudos, ajudarão mesmo os pacientes com outros problemas além da cefaleia. Então, para concluir, existe consenso em alguma coisa? Eu diria que sim. A interrupção da medicação usada em excesso, a despeito desses estudos recentes, sobretudo americanos, que dizem que não faz a menor diferença. Eu insisto que nós temos, sim, que interromper e limitar a 2 dias por semana. Qual é a falta de consenso mais clara? Como tratar esses pacientes? Todos nós temos a nossa forma, eu tenho a minha. É necessário mais evidência, mas não é evidência patrocinada pela indústria. É a evidência independente de pessoas que estudam sem receber nada e publicam sem receber nada, como tem sido o nosso caso ao longo das últimas décadas, a despeito de problemas com sociedades, com grupos políticos. A taxa de sucesso pode chegar a 80%, se o tratamento correto for feito, sobretudo em quem não tem problema psiquiátrico ou psicológico associado. O tratamento multidisciplinar é muito superior a apenas o uso ou a suspensão de remédios e a prescrição de outros. O prognóstico é bom, mesmo após 1 ano. E nós vamos mostrar em breve que mesmo após 5 anos. E o instrumento mais eficiente que nós temos, indubitavelmente, a ação e a educação do paciente. Eu queria terminar dizendo o seguinte: cefaleia refratária. Cuidado. Muitos pacientes que nós recebemos, que quem atua na esfera, no centro terciário recebe, com diagnóstico de cefaleia refratária, não tem cefaleia refratária. Tem cefaleia maltratada, intratável, é aquele paciente que não consegue tomar nada, é quem tem a comorbidade psiquiátrica ou psicológica e é quem não reduz o uso excessivo de medicamentos. Eu queria agradecer a todos. Termino prestando uma singela homenagem. Essa é uma foto de uma operação policial que nós participamos como piloto. Havia 2 pilotos, eu era o comandante da aeronave, alguns anos atrás, e nós tínhamos, além de mim, um copiloto e mais 4 tripulantes operacionais. Até o ano passado, infelizmente, todos os 5 que estavam a bordo comigo morreram. Todos eles. 2 morreram na queda de uma aeronave na Cidade de Deus, todos acompanharam. 1 morreu na queda de uma outra aeronave, atrás da Ilha do Fundão. 1 morreu, esse que está em pé na porta, num assalto no ano passado, e o outro num acidente de carro. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês e a minha homenagem a todos esses meus colegas. Esses sabem o que é colocar a vida na sua mão, ao contrário de muitos de outros meios com os quais nós convivemos. Muito obrigado a todos.